Glória a Deus. Então vamos aí para o nosso seminário básico em teologia a nível de discipulado, um seminário Crescimento Cristão, e nós estamos na disciplina Introdução Bíblica. Nós já estudamos aí a lição de número 1, a Bíblia é a palavra de Deus. 2, como usar a Bíblia. 3, a divisão dos livros da Bíblia. 4, breve história da Bíblia. Hoje vamos aí, já estudamos também a 5, esboço da história do povo de Deus. Hoje vamos estudar a história do povo de Deus, época de Israel. Vamos então para essa lição que visa mostrar a época de Israel, contando desde o seu período histórico, né? Período histórico. Vamos conhecer hoje essa época de Israel. Está aqui, lição de número 6, a história do povo de Deus na época de Israel. Antes da gente meditar nessa palavra, ore aí conosco. Deus vivo, soberano, Criador dos céus e da terra, tua palavra é edificadora e esse estudo tem a finalidade de instruir os nossos irmãos e amigos no caminho certo, a utilizar a Bíblia Sagrada e a conhecer mais o Senhor que deu essa palavra para nós. Pai, que o Senhor possa falar fortemente hoje, em o nome de Jesus. Amém. Então, Israel, ele é o centro da história bíblica. A história de Israel se divide em 9 períodos. 9. Vai da chamada de Abraão até o nascimento de Cristo, num período de aproximadamente de 2000 anos, segundo a cronologia bíblica. Então, o período patriarcal. Nós estamos aí no período patriarcal. O que nós encontramos no período patriarcal? Dos pais de Israel, os fundadores da nação, que Deus chamou, Abraão, Isaque e Jacó. Esse relato ele se encontra em Gênesis capítulo 12, do capítulo 12 de Gênesis até os 50, porque vai até José. José ainda faz parte dos patriarcas. Isso aí tem uma duração de 1921 a 1635 a.C. É ano da morte de José, 286 anos. Essa é a duração de toda essa história, que começou lá com Abraão e vai até José. 286 anos de história. O local onde aconteceu a história dos patriarcas, terra de Canaã. Quais foram os fatos importantes deste fato, desta história, deste período? Primeiro, aliança de Deus com Abraão. Isso acontece em Gênesis 17, verso 17. Eu vou ler aqui na Bíblia. Essa aliança de Deus com Abraão, uma aliança histórica muito profunda, porque ela continua. Passou-se os tempos e ela continua. E diz assim: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Tá aí. Então essa aliança que Deus fez com Abraão. Depois nós temos aí o livramento de Ló, Gênesis capítulo 18, verso 19. Esse livramento de Ló deu-se no momento em que Deus trouxe fogo ali à cidade de Sodoma e Gomorra, cidade pecaminosa, onde imperava o homossexualismo, a violência, a idolatria e todas as formas de pecados sexuais nojentos, inclusive o incesto, né? E Deus, vendo Ló, um homem justo nessa cidade, Deus tira ele de lá, antes da destruição. A mesma coisa vai ocorrer com a igreja do Senhor Jesus. O Senhor vai tirar a igreja daqui da terra antes da destruição que virá sobre esse mundo. Depois acontece também a história de Isaque. Isso começa aí no capítulo 25, verso 19 ao 27. Toda a história de Isaque é contada, né? Desde o seu nascimento até o seu casamento, enfim,
a morte de sua mãe e ele assumindo ali a liderança da família. E depois dessa história ela segue da ida de Israel para o Egito, Gênesis capítulo 46. Essa história ela segue por causa da fome, o povo de Israel teve que ir para o Egito. 7 anos de seca, 7 anos de fome e 7 de fartura. No Egito, Deus já tinha levado José antecipadamente. Para quê? Para que ele fosse usado por Deus ali para ter mantimento, não só para o Egito, mas também para a nação eleita, a nação de Israel. Aí nós temos o ponto 2, Israel no Egito. Esse relato ele acontece de Gênesis capítulo 46 a Êxodo 12. Né? Essa duração, isso começou por volta do ano 1635 a 1941 a.C. Da morte de José ao Egito duraram 244 anos. Depois que José morreu, passou-se um período de 244 anos e toda a história de Israel acontece num local chamado Terra de Gósen, no Egito. Gênesis capítulo 46, verso 34. Quando José traz toda a sua família para o Egito, ele não coloca em outra terra senão Gósen. Era a melhor terra que tinha. E coloca a sua família e ali se dá a sua história, a história de Israel, que a partir dali eles partem para a terra prometida. Fatos importantes que aconteceu nesse período. As pragas. Êxodo capítulo 7, verso 14 até o capítulo 11, verso 10. Deus manda as pragas porque quem estava no governo nesse período não conhecia José e escravizou o povo de Deus. Deus levanta Moisés para tirar esse povo de lá, com um braço forte e com a mão estendida. E a Bíblia diz que Deus manda pragas no Egito, pragas que você já conhece bem, são 10 tipos de pragas, e todas essas pragas trouxeram um juízo, um julgamento sobre os ídolos e sobre as crenças erradas que eram praticadas pelos egípcios. Deus se revela, o nome dele foi revelado através dessa operação. Lá em Êxodo capítulo 12, verso 1 ao 28, acontece a instituição da Páscoa. Antes da última praga, o Senhor Deus havia orientado a Moisés para orientar o povo, que naquela noite Deus ia tirar eles de lá. Deus ia tirar eles de lá, ia enviar o anjo da morte. Então que eles precisavam sacrificar um animal, passar o sangue nos umbrais das portas. Foi aí que foi instituída a Páscoa. Porque Deus mandou a última praga no Egito, que foi a mortandade dos primogênitos, e nem o filho de Faraó escapou, né? Mas em toda casa que aquele anjo da morte passava, ele encontrava o sangue do animal, do inocente. Então ele passava por cima. Essa palavra Páscoa significa passar por cima, poupar. Então aquele anjo da morte poupou o povo de Israel e não matou nenhum deles. Mas dos egípcios, naquele dia foi terrível. Foi uma noite para ser esquecida. Mas eles nunca mais puderam também, a partir daquele dia, escravizar os judeus. Porque aquele dia o faraó liberou eles para ir embora para a terra prometida. Lá em Êxodo capítulo 12, verso 51, então acontece a partida. Depois dessa Páscoa, depois dessa ação sobrenatural e poderosa de Deus, o povo é liberado, o faraó libera e eles seguem em direção à terra prometida. Aí vem o tópico 3, Israel no deserto. Esse relato se encontra em Êxodo 13, do verso 17 a Números 22, verso 1. A duração ocorre entre o ano 1491 ao ano 1451 a.C., período de 40 anos. Eles passaram 40 anos no deserto. Onde foi que aconteceu esse incidente? O local, deserto da Arábia até Sintim, planícies de Moabe, Josué 2:1. Os fatos importantes que aconteceu nesse período. A fundação da nação de Israel. Êxodo capítulo 13, verso 8 ao 17. Então Deus chama essa nação no Monte Sinai e ali começa a nação de Israel. Ali começa porque Deus promulga a lei. Deus envia Moisés ao povo com as tábuas da lei, Êxodo 20.
E ao estabelecer uma lei, Deus estava declarando Israel como nação e que tinha um princípio de vida agora a seguir. Tinha um próprio rei, o próprio governante, o Deus Todo-Poderoso. A construção do tabernáculo então se deu nesse período. Deus dá a Moisés o modelo da tenda. Êxodo capítulo 25, verso 1 ao 31, verso 11. Deus dá o modelo da tenda, porque Deus agora vai habitar no meio do seu povo. Agora é uma nação que tem um governante, o próprio Deus. E esse tabernáculo era onde a presença de Deus descia. A partir daí, a presença de Deus passou a descer nesse tabernáculo no deserto até a posse da terra prometida. O tópico 4 mostra a conquista de Canaã. Moisés morre e aí passa para Josué a missão de seguir com Israel para conquistar Canaã. Esse relato acontece no livro de Josué, capítulo 1, verso 22 ao capítulo 24. A duração é do ano 1451 a 1444 a.C., duração de 7 anos. A conquista de Canaã não aconteceu da noite para o dia, foi 7 anos. O local aconteceu em Canaã. Gilgal foi a base de operação de Israel durante a conquista. Quais foram os fatos importantes deste período? Os fatos importantes deste período foi a missão dos espias, Josué capítulo 2, verso 1 ao 24. Josué escolhe 12 espias para ir à terra prometida, para espiar a terra e trazer um relatório do que eles viram. Mas, pasmem, dos 12, 10 voltaram com um relatório negativo, dizendo que os gigantes da terra eram invencíveis, que a terra era ruim, que não adiantava, e para essa missão querer tomar posse da terra. Só 2, Josué e Caleb, é que permaneceram firmes e disseram que o povo deveria ir porque Deus era com eles. Caso eles não fizessem isso, eles poderiam perder a direção de Deus. E ainda mostrou os cachos de uva. Como uma terra dessa era ruim, que um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Não é? Josué e Caleb foi 2 que permaneceram firmes, incentivando o povo. Mas os 10 espias, esses rejeitaram e trouxeram pavor para o meio do povo. É como hoje, né? Há pessoas que estão no meio do povo de Deus só para trazer notícia ruim, só para trazer notícia negativa, para espalhar o rebanho. Essas pessoas não vão entrar na terra prometida. Assim como aqueles 10 espias não entraram. Só entrou Josué e Caleb, que estava firme na sua fé e na sua chamada. Depois acontece aí a travessia do Jordão, é outro fato importante. Isso acontece de Josué capítulo 3, verso 14 ao capítulo 4, verso 18. O Jordão estava na sua cheia. Era impossível atravessar o Jordão nesse período. Mas Deus ordena, então eles seguiram o sacerdote com a arca, que Deus ia abrir o Jordão. Os sacerdotes entraram no Jordão com a arca e abriu. O povo passou e ali no meio do Jordão, eles levantaram um altar a Deus com 12 pedras simbolizando as 12 tribos. Né? Isso mostra o cuidado de Deus com o seu povo. Né? Essa travessia, essa conquista, ela aconteceu em três etapas. A primeira etapa, eles conquistaram Jericó e Ai. Isso está no capítulo Josué, capítulo 6, verso 1 ao capítulo 8, verso 35. Na segunda etapa, eles conquistaram a parte sul de Canaã. Né? A campanha do sul, isso acontece em Josué 9, verso 1 ao 10. E na terceira etapa, vem a campanha do norte. Josué capítulo 11, verso 1 ao 23. Né? Depois que eles conquistam a terra, aí sim é que eles realizam a divisão das terras. Isso acontece no livro de Josué, capítulo 13, verso 1 ao 22. A quinta parte desse momento histórico são a dos juízes. Depois da morte de Josué, Israel passou a ser governado por juízes. O relato se encontra em Josué 24, do 29 ao 33, a Samuel, capítulo 12. Essa duração do período dos juízes, ela ocorreu entre os anos 1425 a 1093, um período de 330 anos. Onde ocorreu isso? Qual foi o local? Siló. Siló
ele foi o centro religioso desse período. Foi um período em que Israel ficava subindo e descendo. Uma hora estava bem com Deus, outra hora estava desviado, Deus enviava os inimigos e castigava eles. Né? Quais foram os fatos importantes do período dos juízes? A infidelidade dos israelitas, isso está muito claro em Josué capítulo 2, verso 11 ao 15. A infidelidade deles foi demais. Foi demais. É tanto que Deus permitiu eles serem perseguidos, né? Pelos seus próprios inimigos. E a instituição dos juízes, que é Juízes capítulo 2, verso 16. Então, essa forma de governo, de líderes, juízes, foi instituída aí nesse período, e Israel então passou a ter uma nova forma de governo. Na próxima lição a gente vai estudar aí a história do povo de Deus, a monarquia, tá certo? Por hoje é só, nós vamos nesse momento orar por você que queira receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem decisão mais importante do que a de receber Jesus. É tanto que eu vou aqui disponibilizar para você o nosso WhatsApp, e você pode receber Jesus e enviando essa mensagem para esse WhatsApp, que nós vamos estar te atendendo na medida do possível, tá bom? Ore comigo, você que queira aceitar Jesus. Pai, se tem alguém nesse momento que queira aceitar Jesus e que decidiu que através desta decisão vai te seguir, que o Senhor possa salvar e libertar. Pai, nós mostramos aqui a história do teu povo e eu creio que muitas pessoas vão ser edificadas por essa mensagem, por essa palavra tão simples, mas tão estratégica. Espírito Santo de Deus, continue operando em o nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe vocês, que a doce paz de Cristo, o amor de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais um seminário teológico, Crescimento Cristão. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, verso 4.